Olá, hoje a gente vai falar sobre doença autoimune. O meu nome é Fabiane Silvério e eu sou nutricionista e nesse vídeo eu vou relacionar a doença autoimune e a dieta carnívora. A gente vai fazer esse linkar doença autoimune e os benefícios com a dieta carnívora, tá? O que a gente precisa entender quando eu falo de doença autoimune? Primeira coisa é o simples. O que é autoimunidade? É como se eu visse, por exemplo, o time do Corinthians brigando com o time do Corinthians. Mais ou menos isso. Então é o seu corpo se auto-machucando, se auto-danificando, tá? Isso é a doença autoimune. E por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada mimetismo molecular. E hoje eu vou explicar para vocês o que é o mimetismo molecular e por que isso leva à doença autoimune. Tudo começa no nosso intestino. Já tem um ditado que diz, né? A doença começa e termina no intestino. Todas as doenças começam e terminam no intestino. E é muito verdade. Por quê? Porque 90% da nossa imunidade está no intestino. Já se tem certeza, os estudos mostram que nós temos neurotransmissores no intestino. Tem muita coisa para aprender sobre o nosso intestino, sobre todo o nosso trato gastrointestinal, mas principalmente essas células parentais que revestem o nosso intestino, ok? Então vamos lá. Quando eu como um alimento, precisa dessa boa digestão estomacal. Tá? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre hipocloridria, sobre a baixa acidez estomacal e até um teste para você saber se você tem hipocloridria ou não, ok? Então tudo começa aqui no estômago, essa boa digestão no estômago. Claro que a escolha do alimento que eu vou comer, né? Como é o preparo desse alimento e depois aqui, como eu mastigo, como eu sento, como eu como e também a minha digestão estomacal. Depois vai para o intestino, onde é absorção, não é digestão, é absorção. O estômago faz um bolo alimentar, tá? Que vai para o duodeno, para a primeira parte, que é esse quimo, né? Esse bolo alimentar chama-se quimo. O quimo vai para o duodeno e depois vai distribuindo e fazendo a absorção dos nutrientes. Só que alguns alimentos, eles têm uma digestão lenta. Eles têm proteínas de difícil digestão para o nosso organismo. Nós não toleramos. O nosso corpo não foi modificado e a maioria dos alimentos estão sendo modificados. Vamos começar pelos grãos. Milho, a soja, feijão, por exemplo. Os grãos são geneticamente modificados. Eles são também transgênicos e eles são estéreis. Olha só, eu hoje tenho 48 anos, há 50 anos atrás não era assim, isso está sendo modificado. Então hoje, para um produtor plantar os grãos, ele precisa comprar de novo e de novo e de novo esses grãos. Ele não pode mais segurar uma parte dos grãos e daí plantar, porque é estéril, ele já não nasce de novo, ele não brota esse grão, ele é estéril, olha só. Então precisa fazer a compra de novo e de novo e de novo. E esse grão estéril, ele foi geneticamente modificado para ser assim. Ele é geneticamente modificado, ele é trans, é algo trans, mudou a biologia dele, ele não é mais a mesma coisa. Então isso mudou nos últimos 50 anos, mas o nosso corpo não mudou. Então esse grão, esse milho, essa soja, todo esse trigo, tudo isso geneticamente modificado deixa o nosso corpo super estimulado. A nossa digestão fica difícil e o nosso intestino não consegue absorver e começa a causar uma permeabilidade intestinal, que é aquele intestino que vaza, né? Um intestino como se fosse uma fralda, fica vazando, ele fica ralo as paredes do intestino. O que faz isso? O glúten, por exemplo, presente no trigo, esses grãos geneticamente modificados. Outra proteína de difícil digestão é a caseína do leite. A caseína é uma proteína de difícil digestão para nós.
não para o bezerro. Ele come uma vez só, ele tem 4 estômagos para metabolizar a caseína, né, o leite. Então, para ele tá tudo bem. Só que quando eu tenho uma ingestão muito alta desse alimento, do leite, queijo, iogurte, os lácteos em geral, eu tenho muita caseína, também os problemas da lactose, mas eu vou falar da proteína de difícil digestão, que é a caseína. Então ela entra e fica muito tempo no nosso intestino, causando essa permeabilidade. A caseína, o glúten são exemplos que aumenta a gliadina. Aumentando a gliadina, inibe, olha lá, inibe zonulina. A zonulina é que deixa o nosso intestino bem preso, bem fechadinho. E esses alimentos inibem a zonulina, então fica assim, como se fosse uma fralda que vaza. Imagina só o intestino vazando, o intestino o dia inteiro comendo queijo, pão, bolo, bolacha, sorvete, macarrão, né? Corante, conservante, esses alimentos comprados, industrializados, fast food, bala, chocolate, todos esses alimentos vai causando essa permeabilidade. E esse intestino vai ficando assim, permeável. E o que vaza ali? Essa proteína de difícil digestão vaza. Aí vai para a corrente sanguínea. Esse cocô vaza, vai para a corrente sanguínea. Quando vai para a corrente sanguínea, o teu sistema autoimune fica louco, ele vai atacar com todas as forças. Eosinófilos, monócitos, todo o sistema autoimune vai ali tentar atacar aquilo ali. Só que essa proteína que entrou na corrente sanguínea, ela tem uma sequência de aminoácido. Isso é mimetismo molecular. Essa sequência de aminoácido que sinaliza. Só que para o nosso azar, essa mesma sequência de aminoácido que está aqui no meu intestino, que vazou, está aqui no meu cerebelo. Aí eu tenho tremor essencial. Ou se tem Hashimoto, uma tireoide de Hashimoto. Ou eu tenho uma psoríase. Ou eu posso ter vitiligo. Ou doença de Crohn. Entende? Ou até mesmo uma doença celíaca. E por aí vai as doenças autoimunes. Então, essa sequência de aminoácido que o nosso sistema autoimune está combatendo ali, vai combater lá em outro lugar também, erroneamente, mas porque lá também tem essa sequência de aminoácido. Então, ele começa a combater lá também e você começa a ter dermatite, psoríase, vitiligo, o Hashimoto, que pode acometer o tecido da tireoide ou acometer um outro tecido. Então, tudo isso vai acontecendo, esses desequilíbrios. Por isso que não adianta uma doença autoimune ser tratada no sintoma. Então, vai lá e passa pomada na psoríase, passa, não adianta a alopecia androgênica, faz o laser e as coisas todas aqui na alopecia, essa queda de cabelo. Não adianta, precisa ir na causa, tirar esses alimentos que inflamam, desinflamar todo esse organismo, diminuir essa permeabilidade cada vez mais, o leaky gut, né, que se fala, é leaky gut, isso, uma permeabilidade intestinal, diminuir tudo isso para daí, então, eu vou estar na causa. E aonde a dieta carnívora entra? Eu entro com a carne, eu desinflamo o meu corpo. O nosso trato gastrointestinal é muito mais preparado para uma dieta mais carnívora, porque nós temos um estômago. A nossa digestão, a nossa acidez estomacal é preparada para digerir carne e não grãos, por exemplo, e vegetais. Claro que eu posso comer também, mas se eu tenho uma permeabilidade intestinal, se eu tenho essa inflamação, eu preciso desinflamar com a carne. Eu sei que você não está acostumado a ouvir isso, mas faça o teste. 7 dias comendo carne, ovos, peixe, frango, camarão, enfim, tudo de origem animal, 1 semana. E depois faça o teste comendo tudo de origem vegetal, legumes, vegetais, grãos, né? Tudo de origem vegetal, faça o teste. E aqui, num teste de 1 semana de carnívora, você vai ver o seu cocô não fede, você não tem gases, você não tem arroto, você não tem azia, você não tem má digestão, você não tem flatulência, você tem uma pele cheirosa, você está desinflamado. Faz o teste. Agora aqui não.
Aqui os grãos fermentam, causam gases, cocô fedido, inflama, muito amido, engorda, né? Aumenta a resistência à insulina e tudo que a gente sabe do consumo do carboidrato, açúcar, pão, bolo, bolacha. Mas faça o teste e você vai ver no seu próprio corpo. E é isso que eu te recomendo. No método Experiência Carnívora eu te ensino tudo sobre doença autoimune e como combater, e como reduzir, e como diminuir, e como até curar doença autoimune com a estratégia carnívora, com esse método. Eu tenho aqui o link do método Experiência Carnívora, fique à vontade, conheça e você vai se beneficiar muito com essa estratégia. Tá? Comenta aqui embaixo se você tem alguma doença autoimune, se você já fez o teste, se você já sabia disso ou se não. E se tem alguma dúvida também pode perguntar que a gente responde, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.